Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no Momento de Reflexão. Que Deus abençoe você e sua família. E hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 37, 39 a 50. Vamos meditar um pouco sobre a história de José, mas só vamos falar um pouco dessa história porque é bem longa. E vocês estudem em casa para vocês entender como José viveu. Então José era um jovem hebreu que viveu aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Nasceu em uma família tranquila e rapidamente demonstrou inteligência e visão. Movidos pela inveja irracional, seus irmãos o venderam como escravo, habitantes de outro país. Em seu novo destino, teve que sofrer em silêncio e se adaptar às condições totalmente opostas a que estava acostumado. José passou por experiência de intenso estresse, como poucas pessoas jamais passaram. No entanto, saiu de forma honrosa dessa dura prova e chegou a conquistar os objetivos mais elevados. Como José conseguiu preservar a saúde mental integral diante de tanta adversidade? Exercendo fé autêntica em Deus durante décadas de provações, suplicando ao Criador o soberano poder que necessitava para sair de tanta opressão, orando diariamente e mantendo contato com Deus nos momentos de angústia. Acima de tudo, manteve viva a esperança de que algum dia a dor passaria e de que seu Deus, que tanto o amava, reservava um final feliz para a sua vida. Então, aqui falando sobre a história de José, vamos meditar um pouquinho. José, ele era um hebreu, né? E ele nasceu numa família, o pai dele se chamava Jacó. Jacó foi pai de vários filhos. E José era o seu filho predileto, porque José era o filho da mulher que ele amava. Mas José, ele desde criança já foi uma criança assim, mimada pelo pai. O pai tinha preferência maior sobre ele, porque ele era uma criança obediente. E isso levou com que os irmãos dele tivessem inveja, ciúmes, né? E José, ele cresceu nesse ambiente, né? Onde o pai o amava bastante, a mãe dele já havia falecido, mas ele era odiado pelos seus irmãos. Porque José, desde mais de novo, ele tinha sonhos, e os sonhos que ele tinha, ele contava aos irmãos e ao pai, e isso levava aos irmãos a ter muita inveja e muitos ciúmes dele. E também por ele ser o filho predileto do pai. Então imagine que situação José viveu. Ele sendo um hebreu, agora os irmãos de tanta raiva que tinha dele, queria até matar, mas decidiram a não tirar a vida dele, mas venderam ele para o Egito. Então ele foi levado para longe da sua terra, né, da sua família, do seu pai. Por mais que ele era odiado por seus irmãos, mas ali ele tinha a proteção e o amor do pai. E agora, num outro país longe do pai, ele viveu experiências de intenso estresse. Imagina a situação que ele viveu, né? Jamais todos nós já passaram por esse estresse, né? Ele saiu de forma honrosa dessa dura prova, como? Ele conseguiu sair com isso porque ele tinha muita fé em Deus. Ele orava a Deus e ele depositou a sua fé em Deus. E isso fez com que ele vivesse décadas de provações, mas confiante de que o Criador um dia ia tirar ele dessas situações e de opressão, né, de tanta opressão, e a esperança que ele tinha no coração é o que mantinha ele a prosseguir e a passar por tudo que ele estava passando, para que um dia ele sabia que ele ia ser feliz e Deus ia tirar ele daquela situação. Então, o estresse todos nós podemos ter,
Umas pessoas estressam mais do que outras, uns estressam por algum motivo, outros por outros, mas todos nós temos um grau de estresse, né? Então, e cada pessoa, isso é muito relativo, cada pessoa se estressa, uns por motivos maiores, outros por menores, mas o estresse nunca deixa de chegar a nós. Mas a importância da história de José aqui é que nos traz como nós podemos passar pelos estresses e não trazer problemas sérios para a nossa saúde. Porque se nós tivermos um relacionamento com Deus, buscando a Ele em oração, suplicando e tendo a esperança de que o momento do estresse vai passar, nós vamos ser vitoriosos. Então a importância de nós usarmos o tempo precioso que Deus nos dá todos os dias. Esse tempo ele é distribuído, ele é de 24 horas e esse tempo tem que ser bem distribuído para que nós possamos viver com mais leveza, nós organizarmos as nossas atividades e as nossas coisas que nós temos que fazer no dia a dia, as nossas tarefas, para que nós não vivemos momentos intensos, né, de estresse. Porque se nós não tivermos uma organização na nossa vida, a própria vida já nos traz, né, nos faz passar por um momento de estresse. Mas se nós formos desorganizados, não fazer, assim, planejar a nossa vida para que nós possamos cumprir com os nossos deveres, as nossas tarefas, nós vamos viver o tempo todo estressado. E essa não é a promessa, essa não é a vontade de Deus. Que nós possamos, assim como José, né, tirar exemplos e refletir aqui na história de José, e que nós possamos ter sabedoria dos céus para que nós possamos passar por esses momentos e evitá-los também. E nós podemos prevenir esses momentos de estresse através da alimentação, do uso da água, da abstinência dos alimentos e das bebidas que nos traz problemas de saúde, descansar, né, dormir, fazer exercício físico, todas essas coisas, essas coisas que eu apontei aqui faz com que nós nos livremos do estresse. E a nossa confiança em Deus tem que estar em primeiro lugar. Então, que nós possamos meditar aqui nessas palavras, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a cada dia a cuidarmos da nossa saúde, buscando o poder de Deus a cada dia, sabendo organizar o nosso tempo, usando os alimentos mais saudáveis possíveis, né, os mais naturais, e usando aí o uso da água, que é importante, né, o sono, o descanso e também a confiança em Deus. Que Deus abençoe você. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Se você ainda não se inscreveu aqui nesse canal, se inscreva, dá um joinha aí, compartilhe também esse vídeo e também deixa o seu comentário aí, que assim você vai estar me ajudando eu continuar aqui nessa plataforma. Um grande abraço e fiquem com Deus.